Tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu fiz o agendamento hoje da nossa aula para eu poder fazer a correção daquelas atividades, né, do nosso segundo POAD sobre a equação da circunferência. E eu vou fazer a correção aqui, vocês depois podem estar acessando e tirar as dúvidas, tá bom? Inicialmente é importante que a gente deixe bem claro que os critérios que eu utilizei também foram descritos. Mas a gente, de uma forma bem resumida aqui, posso dizer o seguinte: para aqueles que não tiveram nenhum erro, né, teve o MB. Para aqueles que teve um, dois erros, um bom tipo de erro, né, eu dei B. E aí lá a descrição do critério foi para quem acertou mais da metade das atividades, então teve B. Para quem acertou menos da metade, teve R. E para quem errou todos os exercícios, seria o I, que não aconteceu também, tá bom? Então, vou deixar aqui só essa orientação para vocês e vou fazer a correção dos exercícios para que vocês depois possam ir tirando algumas dúvidas que ainda tenha ficado, tá bom? O primeiro exercício, ele dizia o seguinte: considerando que o centro de uma circunferência no plano cartesiano tem como coordenadas C, 3 e 0, calcule o tamanho do raio de forma que o ponto na extremidade da circunferência possui coordenadas 4 e 2. Então, hoje nós estamos fazendo a correção. Hoje é dia 3. Então, no primeiro exercício, nós temos a coordenada que tem como centro o ponto 0, 3 e 0, 3 unidades para x, 0 para y. E a extremidade passa pelo ponto P, que tem como coordenadas 4 e 2, ok? E ele pede então para que a gente possa determinar aqui o raio da nossa circunferência, tudo bem? Então, nós já sabemos, e aqui é como se a gente tivesse a distância entre dois pontos, né? Então, se a gente for analisar isso daqui no plano cartesiano, o centro da minha circunferência, ele está no ponto 3 e 0, e o ponto 4, 2, ok? Então, existe uma distância aqui, ó, certo? E por aqui passa uma circunferência, tudo bem? Então, aqui é o nosso raio. E esse raio ele pode ser definido de várias formas, né? Eu posso colocar que ele é o segmento entre o ponto A e o ponto B. Aqui nós temos o centro da circunferência e o ponto P. Ou a gente pode simplesmente vir aqui e trazer que o raio ao quadrado, ele é igual à diferença dos valores de x, então 4 menos 3 ao quadrado, diferença dos valores de y, no caso aqui 2 menos 0 ao quadrado. Então, eu tenho que o raio ao quadrado ele vai ser 4 menos 3, que é 1, elevado ao quadrado, que vai ser 1. 2 menos 0, que é 2, elevado ao quadrado, que vai ser 4. Então, eu tenho que o R equivale à raiz quadrada de 5. Portanto, esse comprimento aqui, raiz quadrada de 5. Tá certo? Nenhum problema, é só a gente jogar isso daqui na fórmula, tá bom? A gente está tratando de circunferência, mas nada impede que a gente volte lá no comecinho da geometria analítica e lembre, né, que entre o C e o P, a distância nesse caso aqui, eu também posso lidar com a questão do teorema de Pitágoras, a diferença entre os valores de x e y, tá bom? Várias formas da gente trabalhar esse mesmo conceito. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso primeiro exercício.
tá? No segundo exercício, vocês tinham uma imagem. E nessa imagem, ela tinha duas circunferências, né? Desenhadas no plano cartesiano. E era para vocês determinarem quais são as coordenadas de cada um dos pontos, determinar o raio de cada uma das circunferências que foram ali mencionadas. E por último, escrever a equação da circunferência. Tanto faz ela sendo reduzida ou ela sendo geral, eu aceitei os dois. A questão mesmo que pegou foram algumas condições algébricas, tá? Alguns cálculos que é importante a gente destacar. Lembrem-se, pessoal, na fórmula da equação, o raio ele é elevado ao quadrado, tá bom? Mas eu não vou deixar, ou a gente resolve isso, ou ele vai ficar lá na forma de raiz, tá bom? Então, algebricamente, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu vou apagar aqui para a gente já fazer o segundo exercício. Eu vou pegar agora a imagem aqui. Então, a gente tem o ponto C. Ok? Bom, feito isso, nós agora temos uma circunferência que passa pelo ponto B, né? Tem o centro aqui, passa pelo C. E uma outra circunferência que vai passar lá pelo ponto A, com o mesmo centro. E aí nós atribuímos alguns nomezinhos. A gente chamou a circunferência menor de D. Geralmente ela também pode ser representada por uma letra do alfabeto, tá? Grego. E aqui, C. Minúsculo, tá bom? Então, ele pede para que a gente determine as coordenadas dos pontos A, B e C. O ponto A. Então, para resolvermos o item A, lembrando que o valor de x é primeiro, certo? Aqui nós temos o y, o eixo, a origem do sistema. Então, as coordenadas do ponto A, 3 unidades para 2. 3 para 2. Nenhum problema nesse item aqui, inclusive, tá? O ponto B, ele é 0 para x, mas ele é 3 unidades para y. 0 e 3. E o ponto C, ele tem 2 unidades para x, ele tem 4 unidades para y. Então, nenhum problema nesse tipo de situação aqui, tá bem? No item B, ele pede para que a gente determine o raio da circunferência C. E esse raio, pessoal, da circunferência C, ele é o segmento que vai do ponto B até o ponto A. Tudo bem? Então, eu conheço o centro da minha circunferência. Eu preciso descobrir, então, aqui quanto vale o raio
dessa nossa circunferência, tá? Então, no item B, ele pede várias coisas. No item B, ele calcula o raio da circunferência C, então o raio da circunferência C, que é maior, certo? Então, aqui, o raio ao quadrado é a diferença dos valores de x, do ponto A e do ponto B, diferença dos valores de y do ponto A e do ponto B. Raio ao quadrado. Então, aqui, ó, 3 menos 0 é 3 ao quadrado, que é 9. 2 menos 3 vai ficar menos 1. Menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, isso aqui implica que o raio é raiz quadrada de 10. Então, da circunferência maior, raiz quadrada de 10, tá bom? Agora, eu vou determinar o raio da circunferência menor, que nós chamamos de D, que é o segmento que vai do ponto B até o ponto C. Esse aqui é o outro raio, tá bom? Mesma coisa, eu conheço as coordenadas do ponto B, eu conheço as coordenadas do ponto C, então eu tenho que o raio ao quadrado, diferença dos valores de x, diferença dos valores de y, zero menos 2 ao quadrado vai ser 4, 3 menos 1, que ao quadrado vai ficar 1 positivo. Então, nós temos que o raio, nesse caso aqui, é raiz quadrada de 5. Então, acho que teve um ou outro aluno que fez apenas 1, tá? Então, no item B, ele pedia duas situações, que era o raio da circunferência C, que é a distância do ponto B até o ponto A, e o raio da circunferência D, que é a distância do ponto B até o ponto C. Tudo bem? No item C, ele pede para nós, aí ele quer agora a equação da circunferência, tá? Que passa pelo ponto C e que vai passar pelo ponto A. Então, vamos relacionar agora isso aqui, ó. Então, no item C, ele quer a equação da circunferência, tá? Que passa pelo ponto C. Ponto C é esse carinha aqui, ó. Tudo bem? Então, eu quero a circunferência menor, certo? Então, para isso, o que que a gente pode fazer nesse caso aqui? Eu conheço o valor, né? Eu vou pegar a diferença dos valores de x, a diferença dos valores de y. Então, vai deixar indicado primeiro o x do ponto C, que no caso é o centro da minha circunferência, que é o B. O y do meu ponto B, que é 3. Agora aqui, pessoal, o raio ao quadrado. O raio que passa pelo ponto C. É esse carinha aqui, ó. É da circunferência D, então é raiz de 5. Mas é raiz de 5 ao quadrado, tá certo? Lembrem-se, é o raio ao quadrado. Resolvendo isso daqui, vai ficar x ao quadrado. Se eu quiser deixar ela na forma reduzida, y menos 3 ao quadrado, que é igual a 5 no final, não raiz de 5, tá? Muita atenção para isso daqui, ó. Muita gente errou nesse detalhe, tudo bem? Agora, no mesmo item, a equação que passa pelo ponto A. Então, a equação que passa pelo ponto A, ela tem o raio de 10, certo? O centro da minha circunferência continua sendo o ponto B, que é esse carinha aqui. Então, a gente vai aplicar na mesma fórmula, ó.
Assim, se eu quiser desenvolver essa expressão aqui para chegar na equação geral, poderia também isso aqui, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo, traz o 5 aqui para frente, igual a zero. Então, eu ainda posso escrever essa expressão da seguinte forma, ó. 9 tira 5, 4 positivo. Certo? Então, ou essa expressão ou essa são corretas. Tudo bem? Aqui a gente tem a equação reduzida, aqui a gente tem a equação geral. Então, vamos fazer agora aqui x menos x do ponto C ao quadrado, y menos o y do ponto C ao quadrado, raio ao quadrado. As coordenadas do ponto não vão mudar, porque o centro aqui ele é o mesmo, continua sendo o mesmo, tá? Então, x menos 0 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, porém, nós temos o raio ao quadrado. E o raio, nós vimos que a equação é raiz quadrada de 10. Mas tudo isso é elevado ao quadrado. Bom? Então, lembre-se, radical ao quadrado a gente vai simplificar. Vai ficar x ao quadrado, aqui, y menos 3 ao quadrado, igual a 10. Tá bom? E não raiz de 10. Tem que tomar muito cuidado com isso. Certo? Bem, então aqui ele pediu, no item C, a equação que passa pelo C e o item D, a equação que passa pelo ponto A. Tá bom? Isso daqui era a questão do exercício 2. Itens A, B e C. Então, teve muita gente que errou nesse detalhezinho aqui da raiz. Então, eu desconsiderei isso, tá? E é isso. Vamos aí para o último exercício. Que vocês tinham aqui, né? A equação geral da reta. Nesse exercício, ele pede a equação reduzida, o centro e o raio, certo? Então, a partir da equação geral, eu quero determinar a equação reduzida, o centro da circunferência e qual o valor do raio dela. Tudo bem? Então, a primeira coisa, pessoal, quando a gente tem uma equação geral, é juntar os termos parecidos, né? Então, x com x, y com y. Então, aqui a gente vai ter, ó, x ao quadrado menos 12x, y ao quadrado menos 8y, e o termo independente já passa para o lado de lá, ok? Inverte a operação. Se ele está somando, vai subtrair. Primeiro passo. Aí a gente vai abrir um esqueminha para indicar o produto dos notáveis, né? Então, a gente vai representar aqui na forma... a gente tem a forma fatorada deles, então a gente vai representá-lo na forma compacta, vamos dizer. Para isso, o x é x, se aqui é menos, vai ficar menos, e aí eu vou pegar metade do 12. Qual é a metade de 12? É 6, tá bom? Então, eu vou pegar esse resultado aqui e vou indicar aqui. Para eu trabalhar com essa relação do lado de lá, o 36 eu vou copiar, que já está ali. Qual que é o quadrado de 36? Né? Então, 36 vezes 36 6 vezes 6 é 36, perdão. Qual é o quadrado de 6? 36, tá bom? E isso daqui é elevado ao quadrado. Mesmo processo aqui. Eu vou pegar o y. Se aqui é menos, permanece menos. E vou achar metade de 8, que é 4. E é o valor que fica aqui.
Só que do lado de lá, ele vai somar o quadrado de 4. Qual é o quadrado de 4? É 16, tá bom? Então, dessa forma, estou quase chegando na equação reduzida, ó. X menos 6 ao quadrado, y menos 4 ao quadrado. 36 com 36 vai cancelar, não vai? Igual a 16, tá bom? Então, essa daqui seria a nossa equação reduzida. Certo? A partir da equação reduzida, eu consigo determinar o centro da minha equação, da minha circunferência, tá? E é onde muita gente, uma pessoa fez errado e todo mundo compartilhou o erro dela, tá bom? Lembrem-se, é sempre o sinal contrário. A coordenada x é 6, a coordenada y é 4. E de repente apareceu um 5 aqui, em alguns exercícios que eu não sei, né? Então, alguém fez todo o procedimento e na hora de colocar aqui, colocou 5. E outros que eventualmente copiaram, não perceberam o erro também e cometeram o mesmo erro, tá bom? Agora, o raio da minha circunferência, r ao quadrado é igual a 16. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 16? 4. Lembrando, pessoal, que como nós estamos falando de uma unidade de medida, esse valor nunca vai poder ser negativo, tá? Então, se vocês falarem, ah, mas se o menos 4 ao quadrado também é 16, mas o menos 4, ele pode ser aceito como resposta? Não, porque eu estou falando de uma unidade de medida, ela é uma abertura, né? Então, o raio de uma circunferência nunca vai poder ser negativo, são unidades que eu caminho, né? Então, quando a gente faz a abertura no nosso compasso, por exemplo, aqui, a gente nunca vai ter uma unidade negativa, tá certo? Então, isso não se aplica nesse momento. O raio nunca vai ser um valor nulo ou um valor negativo, tá? E era isso que a gente tinha que fazer nessa nossa atividade que eu pedi para a nota desse segundo POAD aí. Tá legal? Vou encerrar a gravação agora.